vamos fazer a correção da atividade da aula anterior para a gente poder entrar com um novo conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui eu passei na quinta-feira para vocês, então eu quero que vocês prestem atenção como que a gente resolve para depois a gente entrar no novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Determine o seno, cosseno e a tangente de cada ângulo alfa, né? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Aí eu venho, né? Primeiro eu vou determinar o seno, tá bom? Então o seno vai ser como? Né? Lembrando que lá, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? Não é 1? Então vai ser o quê? 1 sobre raiz de 10, né? Aí, uai, professor, então é só isso? É. Só que quando a raiz de 10 está no denominador, a gente faz a racionalização, tá bom? O que é isso? Eu vou multiplicar os dois pela a raiz de 10, tá bom? Então, vai ficar o quê? Ó. Então, olha lá. O seno ficou 1 sobre a raiz de 10, né? Deixa eu só chegar aqui para cima. E aí eu vou fazer a racionalização. Então, como que eu faço a racionalização? Eu vou multiplicar os dois pela raiz de 10, né? Então, aí vai dar 1 que multiplica raiz de 10, né? Vai ficar 1 que multiplica raiz de 10 e raiz de 10 que multiplica raiz de 10. Certo? Então, ó, 1 que multiplica raiz de 10 e sobre raiz de 10 vezes a raiz de 10, tá bom? Então, o que vai acontecer? O seno disso aqui vai ser igual 1 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Então, essa é a minha resposta, viu, gente? Ai, professor, eu deixei assim 1 sobre raiz de 10. É a mesma resposta, simplesmente eu racionalizei, tá bom? Então, toda vez que a gente cair com radical aqui embaixo, temos que racionalizar, tá? Então, o seno é isso aqui, tá bom? Bom, aí agora vamos partir para o cosseno. O cosseno é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, eu vou copiar isso aqui só para ter uma noção. Então, a gente agora vai fazer o cosseno. Aí eu vou abreviar, né? Não vou escrever cosseno, não. Vou botar cos, que quer dizer cosseno, tá bom? Então, vai ser o quê? 3 sobre a raiz de 10, não é isso? Racionalizando, então eu tenho o quê? Já vou fazer até a racionalização. 3 vezes raiz de 10, né? Sobre raiz de 10 sobre raiz de 10, tá? Por que isso, professor? Toda vez que nós temos aqui embaixo, tá? O número aqui tiver um radical, a gente tem que fazer a racionalização, tá bom? Se não fizer, se deixar assim, tá bom, é a mesma resposta, só que o correto seria aquilo ali. Então, que vai dar o quê? 3 raiz de 10, né? 3 vezes raiz de 10 vai dar 3 raiz de 10 sobre né? 10. Tá bom? Então, é isso aqui. Tá? Beleza? Então, a letra A ficou assim. Só falta agora a tangente. E vamos fazer agora, né? Então,
Então, já vou botar aqui na frente a tangente. Quem que é a tangente? Ó, cateto adjacente é oposto. Quem que é o cateto oposto? 1 sobre o cateto adjacente. Então, vai ser 1 sobre 3. Nossa, vai ser fácil demais, né? Esse aqui deu tanto, né? Então, vai ficar o quê? 1 sobre 3. Então, a tangente é igual a 1, né, sobre 3. Certinho? Então, tá aí a correção da letra A. Tá? Certinho? É isso aqui. Viu? 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10 e a tangente dá 1/3, tá bom? Aí só fiz aqui as racionalizações, certo? Então, vamos fazer aqui novamente. Bom, então nós temos o quê? Eu quero saber, eu primeiro vou fazer o seno, tá? Seno é igual. O que que acontece? Cateto oposto, né? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto ao ângulo A? Quem tá de frente? O 6, né? Então vai dar o quê? 6, né? Sobre a hipotenusa. Tá? Então, é isso aí. 6 sobre a raiz de 45. Fazendo a racionalização, né? Multiplica os dois por raiz de 5. Vai dar o quê? 6 raiz de 45, né? Sobre 45. Tá? Então, simplesmente eu vou racionalizar para ficar certinho. Então, 6 sobre raiz de 45, tá? Que é a mesma coisa de 6 raiz de 45 sobre 45, tá bom? Então, ó, tá? Às vezes, ai, professor, mas o que você está fazendo tanto, escrevendo tanto? É porque no computador, para poder fazer as raízes, que são essas respostas, eu tenho que digitar aqui esse código, certo? Então, vamos lá. A tangente, né? Vou copiar aqui, né? Que já ajuda. Tangente não, perdão, cosseno. Então, o que que acontece? Cosseno. Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 3. Quem que é a hipotenusa? Raiz de 45. Então, vai ser o quê? 3 sobre a raiz de 45. Fazendo a racionalização, eu tenho 3 sobre 45. Gente, eu até esqueci aqui, ó. Os dois, aqui dá para simplificar ainda, tá? Agora que eu vi, os dois dá para dividir por 3. Então, o que que acontece? 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 raiz de 45 sobre 45 dividido por 3 dá 15, tá? É a mesma resposta, simplesmente eu simplifiquei aqui, tá bom? Então, aqui também é a mesma coisa, eu posso fazer a simplificação, tá? Só para deixar a resposta correta. Então, 3 dividido por 3, aí vai sobrar 1, né? Então, vai dar o quê? Raiz de 45, né? E 1 precisa, né? Sobre 45 dividido por 3, 15. Tá? Simplesmente, gente, aqui, ó, eu só fiz a simplificação, tá? Essas 3 respostas aqui estão corretas, tudo bem? Então, por último, a gente vai fazer a tangente. Tá bom? Tangente. Então, a tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. 6 sobre 3. Essa aqui é fácil, hein? 6 dividido por 3. Como que dá para dividir, né? Tem que fazer a simplificação. 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, ó, tangente vai dar o quê? 6, cateto oposto, sobre cateto adjacente. 6 sobre 3. Como 6 dividido por 3 é igual a quanto? 2, tá bom? Então, aqui está a nossa resposta, certo? Então, ó, o seno desse ângulo deu 2 raiz de 45 sobre 15, ou 6 sobre raiz de 45. O cosseno 3 sobre raiz de 45, que simplificando dá raiz de 45 sobre 15. E por último, nós temos a tangente, que dá o quê? 2, tá bom? 6 sobre 3, aqui nós dividimos, tá? Quando dá para dividir, a gente divide. 6 dividido por 3, 2. Bom, agora vamos fazer o próximo aqui, certo? Então, letra C. Então, vamos começar pelo seno, né?
Então, nós temos aqui. O seno vai ser igual a quem, professor? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? 6. Quem que é a hipotenusa? 10. Então, 6 sobre 10. Simplificando, né? 2 sobre 5. Opa, perdão. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tá? Ó, 6 sobre 10. Simplificando dá 3 quintos, tá bom? Isso aqui tudo essa fração é igual a essa, só tô deixando ela uma fração irredutível, certo? Então, vamos lá. O próximo, né, que é quem? O cosseno. Então, quem que é o cosseno? O cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É 8, não é isso? Olha lá, 8, então é só fazer 8 sobre 10, né? 8 sobre 10. Simplificando, 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2, 5. Então, que é a mesma coisa, certo? Então, aqui. E agora eu vou fazer a tangente, né? Então, a tangente vai ser igual, né? Tangente é igual. Quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? 6 sobre 8. Olha lá, 6 sobre 8. Se eu simplificar dividindo os 2 por 2, vai dar o quê? 3 sobre 4. Ou 3 quartos. Certinho? Então, tá aí. Tá bom? Letra C. Agora, a última, né? Que é a letra D, né? Nossa. Então, vamos lá. Fazer aqui. Vou buscar aqui só o nosso coisa aqui, para ficar mais fácil. Então, nós vamos começar por seno, né? Seno é igual. Cateto oposto é quem? 4. E sobre a hipotenusa doida ali, ó. Quem que é? É 4. 4. Raiz, né? Raiz de quem? De 5. 4 raiz de 5. Certo? Né? Então, aquela mesma ideia, racionalizar, vou multiplicar os dois, né? Então vai ficar o quê? 4 vezes. Deixa eu botar aqui. 4 vezes 4 raiz de 5 sobre 4 raiz de 5 que multiplica 4 raiz de 5, certo? Só para fazer a racionalização. Então, eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui, tá? Então, multiplicando essa doida aqui, né? Então, o que acontece? O que eu posso multiplicar? 4 vezes 4 dá 16. Então, vai dar 16 raiz de 5 sobre, aí, 4 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5, 4 vezes 4 dá 16, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 16 vezes 5 dá 80. Certo? Então, nós temos aqui, ó, ainda consigo simplificar, né? 16 e 80, os dois dá para dividir por 16, né? 16 dividido por 16 dá 1, então vai ficar raiz de 5 sobre 80 dividido por 6, 5. Tá, gente? Nossa, professor, complicado. Não, mas aqui, ó, se você deixar assim, ó, 4 sobre 4 raiz de 5, eu já considero. Isso aqui é simplesmente a transformação, porque na verdade é esse número aqui quando eu racionalizo, certo? Que eu posso cortar, foi até bobeira minha, eu podia cortar esse 4 com esse 4 aqui de baixo, que ia sobrar 1 sobre raiz de 5, que ia sobrar o quê? Raiz de 5 sobre 5. Nem precisava fazer esse tanto de transformação aqui, ó. Eu podia dividir esse 4 por 4, dá 1, tá? Mas o importante é que essa é a resposta, tá? Então, deixa eu copiar aqui e vamos partir para o cosseno, né? Que isso aqui já vai servir de base para o nosso cosseno. Cosseno.
O que acontece? Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? 8. Ó que beleza. 8. Então, vai ser 8 sobre raiz de 4 sobre 5, tá? Né? 8 sobre raiz de 4 sobre 5. Então, o que acontece? Aqui eu posso já simplificar, que vai dar 2 em cima e aqui dá 1, tá bom? Então, vou fazer diferente ali, ó. Então, vai dar o quê? Ó, 2, ó, aqui dividindo, 2 sobre a raiz de 5, certo? Então, aqui, ó, agora o que eu vou racionalizar, que é igual a 2, o que acontece? Eu tenho que multiplicar os 2 por raiz de 5, né? 2 raiz de 5, né? Sobre 5, né? Tá bom? Certo? Aqui, ó, deixando dessa forma aqui já tá excelente. Agora eu vou fazer a última, que é a tangente, tá bom? Então, vamos fazer a tangente. Que é a mais fácil, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 4 sobre 8. 4 sobre 8, né? Que é igual, dá para dividir por 4, né? 1 meio, né? Certo? Então, estamos aí, ó. Todos corrigidos, tá bom? Então, espero que todos tenham acertado. Fique com Deus. Daqui a pouco a matéria nova. Até mais.